A presidente Dilma Rousseff aproveitou a última semana permitida pela lei eleitoral para inaugurar obras. O adversário tucano, Aécio Neves, anunciou o nome do vice. Será o senador Aloísio Nunes Ferreira, numa chapa puro sangue do PSDB. O ex-governador Eduardo Campos, do PSB, não teve agenda pública. Hoje foi o último dia para os partidos anunciarem quem serão os candidatos e fecharem as alianças, muitas delas de dificílima compreensão para o eleitor. Eleição no Brasil parece coisa de maluco. É como um jogo de xadrez em que as pedras mudam de cor o tempo todo. O que antes era branco, de repente fica preto. E também tem a turma do cinza, aquilo que não é branco nem preto. Por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Pezão, é uma das peças cinzentas desse tabuleiro, porque vai ceder o palanque para os vermelhos do PT e os azuis do PSDB. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Atrás de Pezão vão Dilma e Aécio. Pezão é um governador honrado e tem todas as condições de vencer as eleições. Portanto, estar ao seu lado, recebendo o apoio de forças políticas que o apoiam, para mim é uma honra. No PSDB, a surpresa foi a união entre os tucanos de Minas e os de São Paulo, que são históricos inimigos cordiais. Mas não demorou para que o governador Geraldo Alckmin se transformasse em outra peça cinzenta nesse tabuleiro. Ele já ofereceu o palanque ao candidato Eduardo Campos, do PSB, que antes era cupincha de Aécio, mas agora já não é mais. No campo adversário é a mesma coisa. Começou o período pré-eleitoral e os petistas vão tomar a bênção do deputado Paulo Maluf. No passado, ele era o demônio encarnado para os petistas. Este ano, o beijamão já aconteceu. Só que no último minuto, Maluf mudou de ideia e resolveu apoiar o candidato do PMDB, Paulo Scar. Olhar para dentro dos partidos também não ajuda muito a entender o que se passa. O PTB, por exemplo, um antigo aliado do PT, desembarcou da candidatura Dilma para embarcar na de Aécio Neves. Mas não em todo o país. Em 9 estados, os trabalhistas vão marchar junto com os petistas. Há uma boa parte dos partidos que a gente pode chamar de partidos de adesão. Eles querem aderir ao governo. Agora, pode ser o governo estadual e não o governo federal, né? E é isso que faz com que esses partidos acabem caminhando de maneira muito diferente de estado para estado. Em Minas Gerais, o PSB implodiu por causa de uma guerra interna. A Rede Sustentabilidade, o subpartido de Marina Silva, acabou se divorciando dos PSBistas que queriam dar apoio aos tucanos no estado. A candidatura do médico ambientalista Apolo Heringer Lisboa foi retirada. Cientistas políticos e historiadores asseguram que essa esquizofrenia dos partidos não é um privilégio brasileiro. Seria mais um traço da cultura política latino-americana. E se justificaria por 2 fatores. Primeiro, o federalismo, ou o tipo de associação que existe entre os estados para formar a União, e também o patrimonialismo, ou seja, a transformação de patrimônio público em patrimônio privado pelos políticos. O que faz com que alguns partidos sejam de adesão. Partidos que estão com o governo, qualquer que seja ele, de qualquer partido que seja. Um país, o nosso tamanho, com uma organização federalista, acaba tendo essas alianças absurdas. Você pode estar aliado na esfera federal, mas tem uma profunda divergência na esfera municipal.